YouTube, que o Senhor abençoe também a sua casa, o local do seu trabalho. Não sei aonde você está escutando a gente. O Walter já falou no chat lá que está em Pouso Alegre. Deus abençoe a sua vida, Walter, e a sua família aqui também. Queridos, hoje nós vamos meditar, fazer um pequeno devocional. E nessa devocional nós vamos falar sobre a bendita presença de Cristo. Bendita presença de Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 4. Vamos ler um versículo apenas, versículo 5. Bendita presença de Cristo. Filipenses 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos ler juntos? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Acho que pode ser melhor, né? A gente ficou acanhado. Vamos lá, todos juntos? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações e que Ele use o servo apesar dele, em nome de Jesus, amém. Uma banda congregacional chamada Hagios surgiu em 1987, curiosamente o ano que eu nasci, e por isso talvez um carinho especial por essa banda. Mas uma canção chamada Ele é Jesus, lançada em 1988, tem a seguinte expressão a respeito de Jesus, ou as seguintes expressões: não há trevas que Ele não possa dissipar, nem tempestades que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possam romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo o que falta em você, Ele é Jesus. Bonita canção, né? Uma canção tão simples, palavras simples, mas que retratam a respeito de Jesus e da sua obra. E por que eu estou lendo a respeito dessa canção? Porque eu entendo que nós precisamos refocar ou trazer de novo o foco à pessoa de Cristo. Às vezes a gente pega a pessoa de Cristo e a gente está tão acostumados com essa presença do Senhor, que ela começa a ser uma presença comum, uma presença que é talvez até dispensável nos nossos dias. E não é assim. A presença do Senhor, ela é uma presença bendita. A presença do Senhor, ela transforma o nosso ser. A presença do Senhor, ela faz tudo isso. Ela dissipa as trevas, ela faz tempestades se acalmar, ela quebra e transpõe barreiras. Ela é uma presença que traz amor, ela é uma presença que traz luz, ela é uma presença verdadeira, que liberta. Ela é tudo o que nós precisamos. Bendita a presença de Cristo. Eu estava conversando ou dando aula para os alunos da UPA, da nossa igreja, os adolescentes, portanto, e nós estávamos falando a respeito da doutrina da providência. E falávamos que a doutrina da providência, ela não só tem aquele sentido de Deus trazer alguma coisa ali naquele momento que nós estamos precisando, mas também Deus, Ele tem as facetas da providência no sentido de fazer nós retrairmos com relação ao pecado. Eu vou explicar. Existem pecados, irmãos, que a presença de vocês me faz não cometer. Nós precisamos entender que quando nós somos um corpo, eu deixo de estar pecando porque o Wander está do meu lado. Por isso é muito importante a presença dos irmãos reunidos. Pecados que eu não tenho coragem de cometer diante da igreja.
E eu vou sendo agraciado assim pela presença do corpo do Senhor, a igreja. Se a igreja tem esse poder de refrear o pecado na minha vida, imagina a presença do próprio Cristo, porque hoje Ele habita em nós. Ele é o próprio Deus que mora agora no nosso coração, derramado por meio do Espírito Santo. E muitas vezes a gente perde a noção dessa realidade, que a presença do Senhor é bendita, não é só porque ela me traz o pão de cada dia, mas porque ela me faz mais santo, mas porque ela me faz cada vez mais contente, mas porque ela me faz cada vez mais feliz. E talvez essa seja a tônica da carta escrita aos Filipenses. Porque o versículo anterior a esse que nós lemos, é uma ordem do apóstolo Paulo, muito contundente, porque ele repete a expressão que é como uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse imperativo repetido mostra a força que o apóstolo Paulo quer empregar àqueles irmãos para trazer uma noção de contentamento, porque alegria aqui no grego quer dizer essa questão também de estar contente na presença do Senhor. E quando nós vamos começando a perceber que essa presença do Senhor, ela traz um contentamento ímpar para a nossa vida, nós começamos a compreender quem é Cristo. É como se as cortinas da nossa visão a respeito de Cristo fossem abertas ou caíssem. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso à igreja de Filipos, justamente porque eles estavam provavelmente passando por um momento de desânimo, apesar de ser uma carta que ele escreve com muita alegria, mostrando muitos feitos daquela igreja para a vida dele. Uma tônica é sempre lembrada pelo apóstolo Paulo: alegrai-vos. No capítulo 3, versículo 1, vai dizer: alegrai-vos no Senhor, tenha uma alegria. Em outras partes, ele vai falar também a respeito de contentamento, que é também essa palavra alegria. Só que, além disso, nós precisamos entender que esse contentamento, que essa alegria, ela precisa ser traduzida em ações, em prática. A fé cristã, ela não é uma fé teórica. Não é você saber muito de teologia, não é você saber muitos versículos decorados, não é você saber recitar um salmo, não é você saber toda as postulações dos pais da igreja. Mas a fé cristã, ela é uma tradução daquilo que nós cremos. Ou seja, eu creio em Cristo e por isso eu traduzo isso em ações. A gente escuta muito a respeito de ortodoxia, ou seja, o ensino correto das coisas. Mas a gente esquece da ortopraxia, a prática certa daquilo que nós aprendemos de maneira correta. E além disso tudo, nós precisamos da ortopatia, a paixão certa, o amor certo, para que isso nos impulsione e nos faça a viver cada vez mais próximo da vontade de Cristo. Falava eu a respeito do poder de Cristo em refrear o nosso pecado, mas não só isso, Ele nos faz também cada vez mais santo. Se nós podemos fazer uma postulação, uma declaração a respeito da nossa sociedade, é que a nossa sociedade está cada vez mais líquida. Pessoas estão cada vez mais volúveis. Ou seja, se eu estou andando com um grupo de gente crente, então eu sou crente, porque eu facilmente
me adapto àquela realidade, mas se eu estou andando com um grupo que não é crente, eu também não sou crente. Eu também cometo os mesmos pecados, eu acho tudo normal, e daí a pouco a presença do Senhor, ela já não é tão visível na minha vida, porque eu deixo de participar de culto, eu deixo de ser abençoado por uma palavra, eu não canto mais, eu não expresso nenhum tipo de adoração ao Senhor. E essa sociedade líquida, ou seja, que se molda a qualquer superfície, a qualquer recipiente, ela está entrando dentro da igreja. Ela está sendo um grande dilema dentro da nossa existência, enquanto igreja. Mas o apóstolo Paulo, depois dele ter falado a respeito do contentamento, de alegrar no Senhor, sempre, e não de vez em quando, ele vai falar assim: seja, portanto, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa palavra moderação, ela está falando a respeito de sermos cada vez mais pertinentes com aquilo que nós escutamos, pregamos ou ensinamos. O que o apóstolo Paulo está falando é que as pessoas vão pegar uma cópia de Cristo e vão olhar para você e vai falar assim: existe semelhança. Porque nós somos cartas lidas para o mundo. As pessoas vão saber que você é um cristão de acordo com os seus atos. E essa palavra moderação não é só uma questão de temperança. Essa palavra moderação também significa toda a sua conduta, a sua moralidade diante de uma sociedade perversa, corrupta. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja, mais uma palavra no imperativo. Tenham essa moderação, o apóstolo Paulo está falando, tenham essa moralidade, tenham essa destreza com relação ao evangelho que um dia alcançou a vida de vocês. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida que tem sido impactada todo dia por Cristo. E esse impacto, ele me faz tomar direções, decisões, faz eu falar palavras, faz eu ter atitudes diante da sociedade, que agora mostram que Cristo é o Senhor da minha vida. Muitas vezes a gente declara que Cristo é o Senhor da nossa existência, mas a gente não se submete ao poderio de Cristo, ao senhorio de Cristo. Aquilo que concerne as nossas escolhas, e se vai trazer algum tipo de prazer, aí sim, eu escolho. Deixa o Cristo de lado dessa decisão. E às vezes a gente pega simplesmente para buscar a Deus, para buscar essa presença bendita de Cristo, no momento em que nós estamos cada vez mais complicados, cada vez mais abalados, aflitos. Cristo parece apenas um oásis aonde eu sinto sede no deserto da minha vida e vou lá e bebo água fresca, e daí a pouco eu volto para o deserto. Mas não, Cristo deve ser o oásis constante da sua vida. Cristo deve ser o oásis constante na minha vida.
A não ser que eu goste de viver uma vida extremamente árdua, pesada nesse mundo. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Cristo, Ele falou que nós devemos lançar sobre Ele todo o nosso pesar de jugo e tomar dele o jugo dele. Ele sabe que a nossa caminhada é uma caminhada complexa. Ele sabe que a nossa caminhada é uma caminhada de dificuldades. E por isso, nós devemos ter a consciência de que a presença do Senhor torna a nossa vida mais leve. Porque eu tenho com quem dividir a minha carga. Eu tenho com quem dividir a minha dificuldade. O apóstolo Pedro, ele entendeu essa palavra. Ele entendeu o que Cristo fez na vida dele, e ele fala assim: por isso lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ou ele tem cuidado de vós, porque é uma carta que ele estava escrevendo. Mas muitas vezes a gente é um acumulador de ansiedade. A gente vai acumulando as ansiedades, as incertezas dessa vida, e a gente vai vivendo sob o jugo da ansiedade. O jugo da impotência de fazer alguma coisa, e de repente a nossa existência está cada vez mais complicada. Mas reparem, que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que seja a vossa moderação, o equilíbrio, o proceder, que seja a vossa prática, o seu cotidiano, tão glorioso, que seja conhecido de todos os homens. E isso me impacta, isso me confronta. Sabe por quê? Porque será que as pessoas olham para mim e vê o Pedro Felipe, pastor, como alguém moderado, equilibrado? Ou eu sou um louco, desvarrido, que não refreio a minha língua, que não refreio os meus pensamentos, que tento não refrear o meu pecado, ou seja, que não sou santo? Será que se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo uma carta à primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, endereçada a cada um de nós, será que ele poderia dizer assim: que sejam conhecidos de todos os homens o que vocês vivem, vão lá para fora e vivam, porque não tem vergonha nenhuma em ser um cristão autêntico, porque isso beneficia a sociedade? Ou será que ele não falaria isso? Ele fala assim: se escondam, não deixe ninguém ver vocês, porque o proceder de vocês é terrível diante de Deus. O proceder dos pastores são terríveis diante do Senhor. Mas ele encoraja, ele fala: que seja a vossa moderação, que seja o vosso procedimento, a vossa temperança, que seja o equilíbrio conhecido de todos os homens. Mas por que que o apóstolo Paulo, ele tem a consciência de que nós, ou de que os filipenses, e isso aplicando para nós, somos capazes de ser conhecido de todos os homens por conta da nossa moderação? Porque existe a presença bendita de Cristo em nossas vidas. E como eu sei, o texto me fala: perto está o Senhor. Alguns têm feito uma interpretação desse perto está o Senhor sob a ótica escatológica, o que não está certo. Parece que o apóstolo Paulo estava escrevendo assim, segundo a interpretação de alguns: vocês devem ser moderados, temperantes, equilibrados, porque o Senhor, Ele está vindo, Ele está perto, no sentido de estar caminhando para buscar a sua igreja. Mas não é a tônica que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: vocês estão andando
juntamente com Cristo, o Paráclito, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito de Deus habita em você. Por isso que seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, porque perto está o Senhor. E se o Senhor está perto, a nossa continha aqui fica muito simples de fazer. Se o Senhor está perto, logo a nossa vida é abençoada. Para vocês terem uma ideia, no período da escolástica, um período onde ficavam discutindo muitas coisas, alguém perguntou assim: ei, se uma mosca cair dentro de uma água benta, a água benta se torna imunda por causa da mosca, ou a mosca se torna pura por causa da água benta? E ficavam discutindo a respeito disso. E eu acho que essa discussão veio por conta daquela passagem da mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue por 12 anos. Ela tocou em Jesus. A lei dizia que ela não podia tocar em ninguém. Aonde ela se assentava, as pessoas não poderiam se assentar durante um determinado tempo, até que se cumprisse aquele tempo de limpeza daquele lugar. Porque senão, se ela tocasse em alguém, ou alguém sentasse naquele lugar que ela sentou, a pessoa se tornava imunda como aquela mulher. Mas ela tocou em Cristo. E poderia, por um acaso, a imundície da mulher passar para Cristo, ou a presença de Cristo, o toque que ela deu em Cristo, fazia com que ela fosse limpa da sua condição. Eu não preciso nem contar o final dessa história, você conhece muito bem. Jesus para e fala: olha, alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, muita gente está te tocando. Não, mas eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder. E imediatamente aquela mulher ficou livre daquele mal. O que eu estou querendo dizer é que a presença do Senhor, ela deve santificar a nossa vida, e não o nosso pecado deixar de fazer o Senhor santo. Não é o nosso pecado que tira a prerrogativa de santo do Senhor. Por isso, bendita a presença de Cristo que nos santifica, bendita a presença de Cristo que nos faz ser moderados, que nos faz ser equilibrados. Bendita a presença de Cristo que não nos faz ir para essas polaridades da nossa sociedade. Eu sou do partido A e eu sou do partido B. Não, bendita a presença de Cristo que nos faz ser equilibrados e entender que nós devemos sempre não ir pela via média, mas sim pela via das Escrituras, pela palavra. É a palavra do Senhor que é o nosso norte. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E é interessante que essa presença declarada pelo apóstolo Paulo, essa presença, essa proximidade, e por que não dizer que essa moradia intra-humana de Deus em nós, não nos faz viver uma vida cada vez mais desprendida do mundo. Por que eu estou falando isso? Por conta dos versículos seguintes. Olha só, eu vou fazer uma divisão diferente. Reparem, se você está com a sua Bíblia. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica,
com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perto está o Senhor, não andem, portanto, ansiosos. Pelo contrário, tenham contentamento. Olha só essa estrutura que o apóstolo Paulo faz, versículo de número 4, dizendo a respeito de alegria, de contentamento, e ele fala também isso no versículo de número 6. Que sejam conhecidas diante de Deus. Agora não é só dos homens, mas que seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Consequência disso, consequência da presença bendita de Cristo, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não quero demorar, já estou finalizando. Finalizando dizendo que a nossa visão turva a respeito de quem é Cristo nos faz dar passos para longe de Cristo. E se eu estou longe de Cristo, entendendo que eu sou parte dessa sociedade líquida, onde eu me moldo aos recipientes, aos lugares, às pessoas, o que vai acontecer? Eu vou estar desagradando mais e mais o Senhor, que é o dono da minha existência, que é o dono da nossa existência. Mas se eu compreendo que eu preciso ser alimentado pelo Senhor, de desfrutar dessa presença, doce presença, presença santa, não é assim que a gente canta? Vem morar no nosso coração, enchendo com o teu poder. Eu preciso compreender que, apesar da liquidez da minha existência, eu vou me moldar ao recipiente que é as Escrituras Sagradas. Eu vou me moldar à pessoa de Cristo, e não mais à pessoa dos meus amigos, e não mais à profissão, e não mais à existência de alguma entidade que possa, de alguma forma, me trazer algum alívio, seja ela entidade institucional ou não. O trabalho, por exemplo, eu não me moldo mais a isso, eu sou moldado constantemente pelo Senhor, porque pertinho de mim está o Senhor. É como se fosse uma galga, né? É como se fosse uma régua. Cristo é essa régua. A presença de Cristo vai mostrando qual é o caminho certo. Vai riscando a nossa caminhada, porque Ele está pertinho de mim. Mas o que eu faço? Eu estou repelindo Cristo da minha vida. Senhor, seja o dono da minha existência, mas não mexa na minha vida sentimental, porque nessa área eu que cuido. Senhor, seja o Deus da minha existência, mas no meu trabalho você não mexe não, tá? Na minha família quem manda sou eu, o restante... Queridos, quando que a gente perdeu a noção da presença de Cristo? Quando que nós deixamos de entrar pelas portas desse templo com alegria no nosso coração, com júbilo nos nossos lábios? Quando isso aconteceu? Quando nós esfriamos, aonde nós tropeçamos, aonde a presença de Cristo ficou tão diminuta, quando isso aconteceu? Eu não sei precisar. Se foi no momento em que fomos compelidos e precisamos usar máscaras, foi um momento de isolamento social ou foi antes? Estamos voltando.
mas o nosso coração ainda continua distante do Senhor, continua frio, continua gelado. O que está acontecendo? Eu já não consigo exalar o bom perfume de Cristo lá fora. O que está acontecendo? As pessoas não conhecem a minha moderação, o meu equilíbrio lá fora. Por quê? A resposta é certa. A resposta é simples. É porque nós não estamos perto do Senhor. O Senhor está perto de nós, mas nós não queremos o Senhor perto da gente. Mas eu quero terminar dizendo que, uma vez que nós fomos alvos desse Espírito de Cristo, por mais que a gente tente repelir ele para longe, perto está o Senhor. Ele continua perto. Você pode fechar os seus olhos e tentar não ver Ele, mas Ele continua perto. E o meu desejo para nós nessa tarde é que nós comecemos a enxergar Cristo pelo ser dEle, não só pelo que Ele faz, não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é, Senhor da nossa existência. Se você nessa tarde está sentindo a presença do Senhor tão distante de ti, saiba disso. O Senhor está perto. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Que nós possamos invocar a santa presença do Senhor. Vamos orar? Ore ao Senhor, mas ore com sensibilidade, seja sensível à presença de Cristo, porque ela é uma presença abençoadora. Bendita a presença de Cristo. Senhor Deus e Pai, ó quão cego andamos nesse mundo, tentando pegar os atalhos, fugindo da Tua presença como Adão fez. Que pretensão a nossa acharmos que os olhos do Senhor não estão em todos os lugares. Quantas vezes nós estamos nos afastando do Senhor e não percebemos que o Senhor é aquele que está ao nosso lado, é aquele que está dentro de nós. Nós somos alvos do derramamento do Teu Espírito no dia de Pentecostes. E hoje o Senhor se faz presente em nós. Mas quantas vezes a gente vai entulhando o nosso coração com tantas coisas, ao ponto de deixar a Tua presença ofuscada. Nos ajude, ó Deus, a limpar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, fazer com que o nosso coração seja um coração que brilhe a Tua presença. E que nós possamos, ó Deus, ser conhecidos de todos os homens por conta da nossa moderação, por conta do Espírito que habita em nós. Nos ajude, Senhor, a termos palavras que edifiquem vidas que precisam ser edificadas. Nos ajude, Senhor, a ter atitudes que condiz com a Tua palavra, com os preceitos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser um bom testemunho do Evangelho gracioso que salva. Nos ajude, Senhor, a não ter vergonha da Tua presença, porque tudo isso nós fazemos e precisamos da ajuda. Guarda a nossa mente,
e o nosso coração. Que o nosso coração seja inundado pela presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei em que estado geográfico cada coração está com relação ao Senhor. Se é 1 metro de distância, se 1 quilômetro de distância, se milhas e milhas distante do Senhor, eu não sei. Eu sei que o Senhor está do nosso lado. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que Tu estás comigo. Nós lemos esse salmo no início, Senhor. Nos faça compreender a respeito da Tua proximidade, do quanto ela nos faz bem. Quebra o nosso orgulho, para que nós possamos dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo da Tua presença pertinho de mim para refrear o meu pecado, porque eu sozinho eu não consigo. Eu dependo do Senhor, Deus, para ter uma palavra temperante com aquele irmão, com aquela irmã, com um familiar, porque eu de mim mesmo eu não consigo. Eu dependo da Tua presença, Senhor, para refrear a minha língua. Somos tão dependentes do Senhor, Deus. Mas faça com que essa dependência seja um primeiro passo para nos aproximarmos do Senhor, para buscarmos ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Cuida do nosso coração. É o que nós pedimos nessa tarde, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que está perto de nós. Bendita a presença do Senhor. Amém.